Uma noite de aplausos, de admiração, de reconhecimento a um dos maiores nomes no universo tributário e financeiro no país. O jurista Dr. Kiyoshi Harada foi homenageado com um livro que agregou o pensamento de 44 profissionais do direito brasileiro sobre temas contemporâneos da área. O lançamento da obra reuniu cerca de 200 convidados para um jantar em um hotel na capital paulista. E uma cerimônia marcou a homenagem ao presidente fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, e integrante da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Francisco Pedro Jucá, um dos organizadores dos textos que compõem o livro Temas Contemporâneos de Direito Público, destacou como foi agregar os profissionais do direito reunidos na obra, destacando que todos se sentiram honrados em participar do projeto que homenageia Dr. Kiyoshi Harada. Eu fujo do jargão de dizer que é uma obra que merece ser lida. Eu acho que ela deve ser lida. Ela pode ser lida. E mais do que tudo, ela precisa ser lida para que se entenda, se perceba e se sinta a importância do direito na organização da vida social, do direito público na organização da vida de nós todos e, sobretudo, aproveitar o momento de convivência intelectual com essa personalidade apaixonante que é Kiyoshi Harada. Muito obrigado. Cônsul-geral adjunta do Consulado do Japão em São Paulo fez questão de ressaltar o empenho do homenageado da noite em difundir a cultura japonesa no Brasil, além de investir no intercâmbio de conhecimentos entre Brasil e Japão. Promovendo de forma ampla o intercâmbio acadêmico na área do direito entre o Japão e o Brasil. Primeiramente, eu sou do Japão, portanto, representando o governo japonês, é muita honra participar deste lançamento do livro em homenagem ao Dr. Kiyoshi Harada, que é uma pessoa muito conceituada, muito importante na comunidade nipo-brasileira, tanto na comunidade nipo-brasileira como na sociedade brasileira em si, né? Eu estou muito honrada. E Dr. Kiyoshi Harada sempre colaborando, né, com a cultura japonesa aqui no Brasil. Certamente. E recentemente eu tive a oportunidade de participar no concurso que eles promovem. Então ele incentiva os jovens, próximas gerações, pensarem na sua identidade, né? Elaborar e refletir sobre isso. Isso realmente é muito importante. E ainda sobre o papel do Dr. Kiyoshi Harada na perpetuação do respeito aos costumes japoneses no Brasil, o presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social lembrou que o jurista já esteve à frente do Bunkyo, sempre atento à comunidade Nikkei, incentivando as jovens gerações a buscarem suas raízes. Quando nós referimos à contribuição dos imigrantes japoneses e a trajetória bem-sucedida de seus descendentes, certamente, no cenário jurídico do direito público, Dr. Kiyoshi Harada é uma referência das mais respeitadas. Sentimos verdadeiramente orgulhosos em testemunhar o lançamento desta obra de homenagem e reconhecimento ao legado do professor Kiyoshi Harada, organizada por outros brilhantes professores e mestres. Nossos parabéns, Dr. Kiyoshi Harada. Muita saúde e felicidades. Bom, para mim, realmente uma grande honra, né? Na figura importantíssima da Kiyoshi Harada. Eu posso falar mais, não do lado advogado, jurista, professor, mas como também um benemérito voluntário na nossa entidade, que é o Bunkyo. Então ele não deixa de fazer também um trabalho importante, esse que foi tanto falado aqui, de agregar, que ele faz também lá na nossa entidade, Bunkyo. Então ele é uma figura extremamente importante para nós e nós baseamos muito nos pareceres dele, nos conselhos dele
para tocar a nossa entidade Bunkyo, né? Representando o Conselho Superior de Orientação do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, Antônio Francisco Costa destacou como fundador do IBDAFT é uma inspiração para os profissionais de advocacia. Recebam meus parabéns e os parabéns de toda a comunidade acadêmica baiana e tantos quantos outros além Bahia, que tenho admiração por Vossa Excelência. Independentemente de cargo, Dr. Kiyoshi Harada, ao senhor, todos nós temos o dever de curvar e chamar de excelência. Parabéns por saber transmitir a interpretação do direito, de mostrar a eficácia do direito e de permanecer neste combate do qual nós não nos arredamos nessas nossas quase 4 décadas de professor, inclusive coordenador de curso de direito. Olha, para um professor de direito não tem coisa mais importante do que ele assistir um professor de direito sendo destacado e homenageado pelo trabalho que ele faz em prol do desenvolvimento da humanidade. E o professor Kiyoshi Harada, como dito por muitos, todos quantos participaram, ele tem um trabalho imensurável, né? A grande comunidade de professores, juízes, advogados fazem reverenciam espontaneamente ao professor Kiyoshi Harada pelo grande trabalho, pelo um trabalho insuperável como instrumentalizador do direito e o trato com o direito tributário e financeiro. Isso é motivo de engrandecer e de envaidecer e deixar feliz todo e qualquer instrumentalizador do direito está presente a um evento desta natureza. A primeira mulher descendente de japoneses a se tornar desembargadora federal ressaltou como o Dr. Kiyoshi difunde conhecimento e cultura em diversas áreas do direito. Pois é, eu conheço há tanto tempo o Dr. Kiyoshi Harada e eu admiro porque eu trabalho na área tributária como desembargadora federal e ele tem um livro único que é esse direito financeiro. Poucas pessoas conhecem tanto como ele, então é mais do que justa essa homenagem que está sendo prestada a ele, não é? E ele é assim um precursor e mantém atualizadíssima esta obra, muito convidado para palestras, ele é uma referência nesse tema tão relevante que é o direito financeiro. Isso é uma das obras, né? Mas é o carro-chefe de toda a produção dele. Sem dúvida, né? Além aí do direito tributário, o direito financeiro, o Dr. Kiyoshi aí passeia, como disse o ex-ministro, né? Passeia aí por todas as áreas do direito e é realmente uma referência. Sim, porque o direito tributário, nós temos bastante tributaristas, mas associando tributário com financeiro é só ele, né? E ser descendente é um orgulho muito grande para a colônia, né? E eu admiro também a estrutura familiar dele, muito sólida, né? E eu quero render um tributo à Felícia. Ela tem um papel fundamental nessa estrutura familiar toda, né? Eles conseguem ser essa família unida e ele se dedicar como ele se dedica graças ao apoio que ela dá, né? Então, é uma mulher de grande valor. Então, como a gente sempre diz, né, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Fica aqui a minha homenagem. Eles conheceram meu pai, que também foi um precursor da medicina psicossomática, e eu tenho certeza que meu pai hoje está muito feliz de saber dessa homenagem que está sendo prestada ao Dr. Hiroshi. O jurista, que sempre lutou pela ampliação ao acesso à justiça, fez questão de estar presente na homenagem ao Dr. Kiyoshi Harada. Essa reunião dos amigos significa o quanto ele é estimado e valorizado por toda a legião de amigos, não só pela comunidade nipo-brasileira, porque ele tem um nome de projeção nacional e até internacional.
vereador de São Paulo lembrou o orgulho que teve em conceder o título de cidadão paulistano ao Dr. Kiyoshi Harada. Tive a honra de aprovar, em nome de todos os vereadores da Câmara e da população de São Paulo, o título de cidadão paulistano em 2012 ao nosso homenageado, uma pessoa que serve de exemplo e estímulo para todos nós profissionais e para os geradores e para a geração dos operadores em direito. Essa amizade que nós temos e a homenagem que foi feita hoje com 44 autores nessa coletânea, nessa obra de direito público, nos mostra e nos deixa coberto de orgulho, né? Pelo trabalho, pela dedicação, pela pessoa como mulher. Você viu a doutora Felícia falando aquele aspecto pessoal dele, que realmente retrata o dia a dia dele. Ao mesmo tempo, aquela pessoa austera, aquela pessoa com uma pessoa que conhece com profundidade o direito, é um grande operador da justiça brasileira, ao mesmo tempo é essa pessoa carinhosa, amiga, alegre e é uma pessoa que nos deixa muito orgulhoso de ser amigos. O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça destacou como o Dr. Kiyoshi trabalha na construção de uma cidadania mais forte e equilibrada, semeando o tão desejado equilíbrio entre os interesses públicos e sociais. Então, a saudação ao professor Kiyoshi Harada está aqui consubstanciada formalmente esta homenagem, nesta noite, ao professor Kiyoshi Harada, é a manifestação solene que a comunidade jurídica devota a uma das suas mais expressivas personalidades, pela significativa e relevante contribuição para o direito e, em consequência, para a distribuição da justiça e a construção de uma cidadania mais forte e equilibrada. É a manifestação concreta da admiração que a coletividade jurídica, a comunidade jurídica e acadêmica tem em relação a uma das mais relevantes e importantes figuras do cenário jurídico nacional. O professor Kiyoshi Harada é detentor de uma inteligência extraordinária, um feeling jurídico que o torna um jurista de vanguarda. Eu tenho acompanhado a trajetória dele profissional há muito tempo e sempre me admirei pela capacidade de pesquisa, de trabalho e o arremate da conclusão. E estar presente hoje nessa homenagem é constatar com muito orgulho o sucesso de um amigo muito próximo. Representando todos os 44 autores do livro, o professor Dallari lembrou que no momento que o país atravessa a forte polarização, marcada por divergências, a obra chega como um exemplo de que é possível agregar, reunir e difundir conhecimento. Então é preciso ter esse espírito aberto, e foi exatamente esse espírito aberto que levou a que tantos amigos e admiradores colaborassem ou tivessem a honra de ser convidados para participar dessa obra. Enfim, falando, portanto, em nome de todos os autores, eu insisto em dizer que nós que fomos honrados em participar dessa obra. O direito é uma série de ilhas, alguns arquipélagos, né? Algumas pessoas que pertencem a um grupo, a uma corrente, e há muita divisão na área jurídica. Agora, o Kiyoshi conseguiu isso, ele reuniu os arquipélagos. O que é importante nessa obra é que tem gente de várias áreas do direito, tem gente de várias faculdades, tem várias orientações de pensamento. Como eu disse, ele é um espírito agregador.
Ele é uma pessoa que tem posições, que debate, defende as suas opiniões, mas respeita as opiniões alheias. Então acho que isso é extremamente importante no momento que a gente está vivendo, que é um momento de disputa, de antagonismo, de hostilidade. Então é muito importante, eu acho que essa obra é um símbolo, é um chamamento ao entendimento entre os brasileiros. Uma das autoras da obra destacou a honra de participar da homenagem a um dos maiores estudiosos do direito tributário no país. Eu fiquei muito satisfeita com o convite, porque ele é meu amigo, assim, de muitos anos. Nós participamos de simpósios juntos, de livros juntos. Então, eu fiquei muito satisfeita. Durante toda a noite de homenagens, muito se falou no lado humanista do Dr. Quioche Arada, mas foi a esposa e companheira de toda uma trajetória de vida que definiu com bom humor e espiritualidade como o respeitado jurista é dentro de casa, um homem de costumes simples, muito apegado ao amor à família. Mas eu vou falar da pessoa Quioche Arada. Eu posso falar tudo, né? Então, mas assim, é uma pessoa muito estudiosa, íntegra, dedicada e me faz esquentar comida toda hora. Mas, graças a Deus que inventaram micro-ondas, né? Então, não é tão sofrido e não tão pesado o meu trabalho. Estuda. Se alguém pedir alguma coisa, é incapaz de dizer não, ele vai buscar, ele vai procurar atender o mais rapidamente possível. Ele é muito determinado nos seus propósitos. Enquanto não consegue, ele não sossega. É exemplo de marido, de pai, de avô e para os outros parentes. Ele sempre me dá um conselho e é um exemplo para a família toda. Na verdade, quero registrar que, ao lado do estudioso de direito que recebe essa homenagem tão gloriosa, que nos orgulhou tanto, que nos honrou tanto, existe um homem comum preocupado com as coisas do dia a dia. Aos autores, a nossa gratidão eterna pelo carinho da sua consideração. E a todos que aqui nos honraram com a presença, a nossa gratidão não menos eterna. A você, Quioche, nosso amor, nossa admiração, nosso orgulho. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tê-lo colocado em nosso caminho. Obrigado. Agora, ele está muito feliz com essa homenagem. Aliás, é um reconhecimento que são para poucos, né? Você há de concordar comigo. E nós outros nos sentimos muito orgulhosos, felizes e por fazer parte desse trabalho dele, dessa luta dele. Sob aplausos, o homenageado da noite se dirigiu ao púlpito e, em discurso, agradeceu aos organizadores do livro e à noite de homenagens, e deu uma lição sobre a importância da amizade nas nossas vidas. O discurso se resumirá nos agradecimentos. Iniciarei os agradecimentos pelos coordenadores desta obra coletiva. Dr. Alberto Shinji Riga, Dr. Arthur de Souza Júnior, professor Francisco Pedro Jucá e o professor Eduardo Jardim. E também quero agradecer aos meus familiares, a começar pela minha esposa Felícia, que acabou de falar, meus filhos Marcelo e Maristela, meu genro Fernando, minha nora Raquel, meus netos Felipe e Luiz e minhas netas queridas Melissa e Maia, que são as musas inspiradoras que me animam a continuar trilhando na dura estrada da vida, cheio de emoções e cheio de surpresas. Também
não posso deixar de lembrar os amigos da Prefeitura, da Procuradoria-Geral do município de São Paulo. Muitos dos convidados não puderam aqui comparecer, mas eu registro a presença com muita alegria do Dr. Ciragão Derlegiano e sua esposa simpática, doutora Maria do Carmo, igualmente procuradora, doutora Arabella Maria Sampaio de Castro, que foi ex-procuradora-geral do município. Com esses colegas, mais outros que não aqui presentes, e também aquelas pessoas que já se passaram, como é o caso do Dr. Leandro Oliveira, doutora Ana Maria Cruz de Mendonça, ex-procuradora-geral, doutora Ana Maria Mamed, também ex-procuradora-geral, falecida recentemente. Então, formávamos um time que revolucionou a Procuradoria-Geral do município, porque inovamos a forma de atuar, atualizando com a evolução da doutrina do direito e com a jurisprudência dos tribunais. Ao dirigir o Departamento de Desapropriações, eu tive a satisfação de adquirir conhecimentos extrajurídicos. Aprendi os 3 métodos de avaliação de imóveis. E na divisão de contabilidade, aprendi a conferir os cálculos aritméticos para proceder à liquidação de sentença de uma desapropriação. Eu me lembro que naquela época envolviam 34 operações manuais, aritméticas manuais. O computador, na época, estava ainda gatinhando. E na consultoria geral, que eu fiquei por 5 anos, e finalmente como chefe da consultoria geral, sobre o comando da doutora Arabella Maria Sampaio de Castro, que era procuradora-geral, aprendi uma coisa que tem sido muito útil para mim: o poder de síntese, sintetizar o pensamento. Porque era tamanha quantidade de processos que vinham para a procuradoria que você tinha que resumir, mesmo porque só tínhamos 2 datilógrafos para dar conta do trabalho. Então, esse poder de síntese, que eu pratico até hoje, aprendi na Procuradoria. Então, eu fico muito gratificado com a presença dos nobres procuradores das colegas. E também devo lembrar algumas outras personalidades que mudaram a minha vida, mudaram para melhor. Assim, eu lembro, em primeiro lugar, o meu amigo de sempre, ministro Sidney Sancho, que foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a idade avançada dele não permitiu o seu comparecimento. Mas fomos parceiros em vários pareceres jurídicos de relevância na área do direito constitucional. E o ministro Sidney Sancho foi o responsável direto pela minha nomeação ao cargo de conselheiro do Conselho Superior de Estudos Jurídicos e Legislativo da Fiesp. Outro nome que devo lembrar com carinho é o nome do professor Ives Gandra da Silva Martins, que foi o responsável direto pela minha nomeação ao cargo de conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio. E também foi o responsável pela minha investidura como acadêmico perpétuo da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Juntamente com ele, escrevi dezenas e dezenas de artigos em obras de cunho coletivo sob sua coordenação. Participei de todos os simpósios nacionais de direito tributário que o professor Ives Gandra presidia com maestria. E também eu devo lembrar, no âmbito da comunidade, a figura do grande professor de processo civil de todos nós conhecido, o professor Kazuo Watanabe. Foi ele que me levou ao cargo de conselheiro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social,
hoje presidido pelo Renato Ishikawa. Lá participei de diversas atividades. Vou enumerar duas delas. Fui presidente da comissão jurídica, dando orientação jurídica à entidade. Fui presidente do Conselho Deliberativo por 3 mandatos consecutivos. Então, o meu interesse pela preservação e divulgação da cultura japonesa, eu devo à minha vivência dentro do Bunkyo. Então, é uma sigla que traduz a expressão Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social. Então, por isso que eu renovo aqui meus agradecimentos ao professor Kazuo Watanabe. E devo lembrar também alguns amigos mais antigos. Nós temos aqui presentes amigos de 63 anos. Hiroshi Fukumitsu, procedente de São José, Campo do Jordão. Hisashi Akimoto, procedente de Atibaia. Nós éramos internos no internato da Cooperativa Agrícola Sul Brasil desde no ano de 1959. Então, é uma grata lembrança que eu tenho daquelas épocas. Também devo lembrar um amigo de mais de meio século, o ministro Masaru Ueda. Acompanhei a sua trajetória meteórica desde o tempo em que ele era advogado da Central Elétrica de Furnas, depois promotor em diversas comarcas, depois juiz de direito pelas diversas comarcas do interior, até ascender à instância especial em São Paulo, onde conquistou o cargo de juiz do Tribunal de Alçada Civil e, ao depois, o cargo máximo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde se aposentou para assumir o cargo de ministro no Superior Tribunal de Justiça. Então, essas são as lembranças que eu tenho e que, neste momento, eu agradeço do fundo do coração. Nada melhor do que uma amizade para manter o seu entusiasmo pela vida, pela realização profissional. E falando em amizade, eu peço permissão para ler um pequeno trecho de um religioso que fala a respeito. Não há florestas de ipês, há ipês nas florestas. Como não há multidão de amigos, mas há amigos na multidão. O ipê marca sua presença na paisagem, como o amigo marca sua presença na memória. No ipê, a flor é frágil e passageira. O tronco é sólido e resistente. O tronco é a alma, a flor é a palavra. No amigo, mais que na palavra, é na alma que se apoia o coração que busca. Mais importante que aquilo que se diz é aquilo que se é. O ipê chama atenção, mas não se exibe. É assim como o amigo, presente na hora exata, não alardeia a amizade que oferece. O ipê nada pede, nasce espontâneo e não fica a exigir cuidados, como amigo que não é interesseiro. Entre tantas lições que nos dá o ipê, esta da amizade é das mais preciosas. Não é rico porque não tem frutos, consegue ser amado por aquilo que é. Ele vem dizer, todos os anos, que a amizade é um tesouro, como o ouro da cor que o reveste. Cultive a amizade. Ela é forte como um tronco de ipê. É como a vida que não desiste. Padre João Batista Sequim. Eu termino a minha breve intervenção dizendo que sou muito feliz porque estou cercado de amigos. Muito obrigado.
Doutor Kiyoshi, conta um pouquinho pra gente sobre esse livro e sobre essa noite de homenagens. Pode mostrar o livro. Quando Alberto Riga disse que ia coordenar um livro de direito público em minha homenagem, fiquei bastante alegre, bastante emocionado. E essa alegria foi maior ainda quando eu soube que 44 autores estavam escrevendo os textos, dentre os quais 3 professores da Universidade de Lisboa. Um deles todo mundo conhece, é o professor Jorge Miranda. Autores, professores da Espanha e uma autora lá da Itália. Então, tudo isso eu entendo que é fruto da minha atuação intensiva e ininterrupta por 56 anos como advogado, tanto na advocacia privada como na advocacia pública, onde passei por 20 anos. Não é? Então, a minha satisfação é muito grande e essa homenagem que me foi prestada na noite de hoje, só mesmo pessoas amigas, realmente amigas, não interessadas, que poderiam proporcionar esse evento tão confortador, tão gratificante. Não é? Então, por isso que eu fico muito agradecido a todos os amigos que aqui compareceram para me prestigiar. Doutor Kiyoshi, o professor Dallari disse que num momento aí de polarização aqui no Brasil, esse livro aí traz aí, consegue agregar aí tantas pessoas, tantos amigos junto. É realmente um momento de conciliação com esse livro. Na verdade, sim. Bom, na verdade, aqui não há nada de político, né? Tem posição jurídica que nem sempre concordantes. Em direito, toda tese, em princípio, é válida, né? O que é necessário é fundamentar a posição que defende, né? Mas na política é diferente, né? E o senhor falou tanto de amizade, queria que o senhor terminasse então agradecendo aos amigos e todos os colaboradores do livro e de todo o meio acadêmico que vieram prestigiar o senhor. A história do IP, né? E, não temos floresta de IP, mas temos IP aqui e acolá dentro da floresta. Assim como não temos uma multidão de amigos, mas amigos dentro da multidão. E não são muitos, né? Muito obrigada. Um brinde encerrou a cerimônia de lançamento do livro e o evento em homenagem a um dos mais brilhantes humanistas do país na atualidade, como definiu o jurista Ives Gandra no prefácio da obra. Uma noite que reuniu admiradores que respeitam o trabalho jurídico e o empenho em preservar a cultura japonesa no Brasil. Mas, muito mais que isso, a noite reuniu amigos, orgulhosos para aplaudir Dr. Kiyoshi Harada. Foi uma noite para celebrar a amizade. Saúde! Saúde! Viva! Viva! Kanpai!